Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a revisão criminal impede ou interrompe a execução da pena? Será que o ajuizamento de uma revisão tem algum efeito quanto à continuidade de uma pena que já está em execução ou para impedir que tenha início uma pena? Vejam, essa é uma questão pontual sobre a revisão criminal e que tem enorme importância prática, considerando que, se você entender uma coisa, a pena vai continuar, mesmo que tenha ajuizado uma revisão criminal. E se você entender uma outra coisa, aquele apenado que está cumprindo uma pena terá sua pena interrompida enquanto é julgada a revisão criminal. Então vejam qual é a grande importância. Basicamente, discutir se solta ou não solta em razão do ajuizamento de uma revisão criminal. Eu não vou aqui falar tudo sobre a revisão criminal, quais são as suas hipóteses, seus requisitos, quem é legitimado, porque a nossa questão é bem pontual. A revisão criminal está prevista a partir do artigo 621 do Código de Processo Penal, 621 do CPP, e, de acordo com a legislação processual, a revisão serve basicamente para anular, absolver, desclassificar ou reduzir a pena. Então, essas são as consequências da revisão criminal. Ou seja, se você ajuiza uma revisão criminal e tem êxito, são várias possibilidades que, de alguma forma, podem até encerrar a pena ou podem, de alguma forma, submeter aquele apenado a um novo processo. Pensem comigo aqui, se anular o processo, bom, não tem mais um título judicial com trânsito em julgado. Tem que acabar aquela pena que está cumprindo para submeter esse antes apenado agora a um processo penal novamente em relação ao mesmo fato, desde que não tenha ocorrido a prescrição. Se o resultado da revisão criminal é absolver, então, se a revisão criminal termina em absolvição, temos uma consequência enorme. Significa que aquela pena será parada, não vai continuar cumprindo a pena e será imediatamente solto, não submetendo a um novo processo penal por aquele mesmo fato. Se ocorre uma desclassificação, reduzindo a pena, portanto, digamos, uma desclassificação de roubo para furto, ou se ocorre a redução da pena, em virtude, por exemplo, de uma atenuante, de uma causa de diminuição, da retirada de uma causa de aumento de pena, de uma qualificadora, em razão disso, essa redução da pena pode fazer com que a pena também termine. Imagine a situação em que o apenado está cumprindo uma pena de 10 anos e, em razão dessa revisão criminal, a pena dele cai para 5 anos. Só que ele já cumpriu 5 anos e meio, 6 anos, 7 anos, enfim, ele já cumpriu mais do que o resultado, a pena imposta nessa revisão criminal que, portanto, reduziu a pena imposta naquele processo que transitou em julgado. Significa que ele não tem mais nada para cumprir. Então, as consequências da revisão criminal podem fazer com que o apenado seja imediatamente solto após o resultado da revisão criminal ou submetido a um novo processo, e enquanto ele é submetido a um novo processo não há nenhuma pena a ser cumprida, ou pode ser até que ocorra uma redução significativa na sua pena. Se ele já está cumprindo a pena, fica aquela questão, o que acontece quando o advogado ou o defensor público, enfim, ajuiza a revisão criminal? Esse ajuizamento da revisão criminal em defesa de quem já está cumprindo a pena vai impedir a continuidade daquela pena, vai fazer com que ele seja solto até que tenha o resultado definitivo da revisão criminal. E se esse apenado, vejam, se já transitou em julgado, mas ainda não cumpriu a pena. Transitou em julgado, mas ainda não iniciou aquela pena, a execução daquela pena. Nesse tempo, o advogado, entre o trânsito e o início da pena, o advogado ajuiza a revisão criminal. Isso vai impedir o início da execução daquela pena?
Em outras palavras, será que ajuizar a revisão criminal impede a continuidade daquela pena que já está sendo executada ou impede o início daquela pena que ainda não se iniciou? Então, essa é a questão. E é interessante você perceber que o problema aqui, o grande problema, talvez seja do ponto de vista legislativo. Por quê? O artigo 625, lá do Código de Processo Penal, prevê somente o indeferimento liminar. Então, prevê a seguinte situação, basicamente: é ajuizada a revisão criminal e o tribunal considera que aquela revisão criminal não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma base, não tem nada provando aquele fundamento que seria para o ajuizamento da revisão criminal. Então ela é indeferida liminarmente, ou seja, ela nem prossegue, ela nem continua tramitando. Vejam que isso é o que está no artigo 625, a situação em que é indeferida liminarmente a tramitação, o prosseguimento da revisão criminal. Mas não tem previsão do contrário, que seria o seguinte: aquela revisão criminal foi ajuizada com tanto fundamento sólido que justifica até uma liminar para suspender a execução daquela pena. Então, percebam, o artigo 625 só prevê a situação de indeferimento liminar da revisão criminal quando ela não presta. Agora, a situação contrária não tem previsão na lei, que seria, por estar suficientemente provado, dar uma liminar suspendendo a execução daquela pena que é objeto da revisão criminal. E por isso, infelizmente, a jurisprudência se fixou no sentido de que o ajuizamento da revisão criminal não impede o início da pena que ainda não começou e também não faz parar aquela pena que já está sendo executada. Ou seja, digamos, na segunda-feira o apenado está cumprindo a pena. Na terça-feira, o advogado dele ajuiza a revisão criminal, que é recebida e começa a tramitar. Na quarta-feira, ele continua preso, não mudou nada até o dia em que será julgada definitivamente essa revisão criminal, que pode demorar um pouco também. Então, isso, de acordo com esse entendimento, a revisão criminal não impede o início da pena, nem interrompe aquela pena que já se iniciou. O réu, o apenado, nesse caso, não será solto em virtude do ajuizamento da revisão criminal. Isso foi decidido, por exemplo, pelo STJ. O STJ, por meio da sua sexta turma, decidiu muito recentemente, no dia 27 de novembro de 2018, no agravo regimental no habeas corpus 476773, que a jurisprudência desta corte é pacífica quanto à vedação do efeito suspensivo para impedir a execução da pena em revisão criminal. Ou seja, de acordo com esse entendimento do STJ, que no caso dessa decisão recente de novembro de 2018 reflete o entendimento pacífico, não caberia o efeito suspensivo para ajuizar a revisão criminal e essa revisão suspender a execução da pena, tanto aquela que já começou como também aquela que nem se iniciou. E isso daí tem um fundamento que é o seguinte: uma coisa é a execução provisória da pena lá no processo penal ou a prisão preventiva lá no processo penal. Nesse momento, prender alguém durante a tramitação de um processo é algo excepcionalíssimo. Alguns falam até que a prisão cautelar seria a última ratio da extrema ratio, ou seja, a última opção do direito penal, que é a última opção entre os ramos do direito. E, nesse caso, a gente está falando de instrução processual onde não há ainda trânsito em julgado. Só que neste momento da revisão criminal já tem o trânsito em julgado. Então a revisão criminal é ajuizada após o trânsito em julgado e isso significa basicamente, de acordo com o entendimento que fundamenta essa tese do STJ, que, havendo trânsito em julgado de uma decisão condenatória, e por isso está ajuizando a revisão criminal,
não há mais presunção de inocência. É como se neste momento vigorasse a presunção de culpa. Por quê? Porque já transitou em julgado um título judicial condenatório. Então, pela Constituição, a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado de uma decisão condenatória e, neste momento, já tem uma decisão judicial, portanto, transitada em julgado, que, a princípio, se presume legal, se presume uma decisão lícita, que seguiu os ditames legais e constitucionais. E isso daí seria uma forma de afastar qualquer efeito suspensivo da revisão criminal, falando que presume-se que aquela decisão judicial que transitou em julgado, passando por todas as instâncias, está correta. Eu entendo que isso daí não pode ser visto como uma regra absoluta. Apesar desse entendimento do STJ, temos que olhar caso a caso se, naquela situação, há uma revisão criminal com um arcabouço probatório muito forte e que justificaria, de certa forma, a interrupção daquela pena. Porque imagine uma situação em que, por exemplo, transitou em julgado no primeiro grau, uma decisão totalmente errada, com análise probatória totalmente errada, em que o advogado, ou o defensor dativo, ou o defensor público, alguém não recorreu, deixou passar o prazo, não recorreu e transitou em julgado. Daí, o juiz de primeiro grau errou ao dar essa decisão errada. Quem atuou pela defesa pública ou privada errou também, deixando transitar sem recorrer. O Ministério Público errou, deixando de recorrer. E isso será presumidamente algo legal, algo correto? Óbvio que não pode ser assim, porque se tiver alguma base sólida que chegue ao tribunal na revisão criminal demonstrando a ilicitude daquela decisão, ou demonstrando que aquela decisão pode ser anulada, pode gerar uma absolvição, ou que a pena está totalmente errada, isso tem que ter necessariamente uma atitude concreta do tribunal para o fim de interromper aquela execução da pena. Aí, nesse momento, com certeza, alguns desembargadores vão pensar o seguinte: se ele já está preso, está cumprindo a pena, e eu determino a suspensão dessa pena, o que vai acontecer é que ele será solto e, se a revisão der errado para ele, ela for, portanto, improcedente, ele terá que ser preso novamente. E se não encontrarem esse apenado depois? É provável que isso passe pela cabeça de alguns desembargadores. Só que não podemos utilizar o direito penal, o processo penal, de forma tão utilitarista assim, tentando pensar no seguinte: já que está preso, vou deixar preso, para o caso da revisão dar errado, ele já está no local em que ele terá que continuar. Isso seria uma interpretação bem equivocada diante dessas situações de total ilegalidade, como eu falei. É óbvio que a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, inclusive nessa parte de revisão criminal, fala sobre a indenização pelo erro judiciário. Só que aí eu pergunto para vocês: se o apenado ficar 1 mês, 2 meses, 5 meses, cumprindo uma pena, para ao final a revisão criminal soltar, porque ela foi procedente no sentido de absolver, no sentido de anular, ou alguma coisa que tenha enorme efeito na sua pena, naquele julgamento, será que a indenização vai retornar aquele tempo que ele ficou preso, no ambiente que o STF já falou que reflete um estado de coisas inconstitucional? Óbvio que não. Então o pagamento não vai suprir, não vai reparar todo aquele tempo que ficou ali cumprindo pena incorretamente, de forma injusta e ilegal, caso tenha sido, por exemplo, pautada essa condenação, essa pena, por uma decisão ilegal, por provas ilícitas ou alguma coisa semelhante, algum erro no julgamento, na dosimetria da pena, um erro sério, enfim. Então, a indenização não é suficiente. Precisamos, o ideal seria uma alteração legislativa para prever expressamente, aliás, logo após essa parte do indeferimento liminar, o deferimento de uma liminar, para suspender quando é plausível. E aí teríamos 3 opções. Teria a opção de indeferir liminarmente a revisão criminal, quando não tem base nenhuma.
não indeferir liminarmente, apenas dar o trâmite sem deferir nada mais, apenas prosseguir aquele trâmite da revisão criminal, o processamento dela, e uma terceira opção, que hoje não tem, pelo menos pela lei e por esse entendimento do STJ, que é um entendimento praticamente pacífico de todos os tribunais do Brasil, que seria o seguinte: criar uma liminar para suspender a revisão, suspender a execução da pena em virtude do ajuizamento de uma revisão criminal que tem de fato uma justa causa muito bem demonstrada para concluir, para pelo menos presumir que terá alguma repercussão na pena, alguma repercussão no cumprimento daquela pena, enfim, na quantidade, no regime ou algo semelhante, de modo a justificar a interrupção dessa pena a partir do ajuizamento da revisão criminal. E se depois a revisão criminal der errado, ela for improcedente para a defesa, então volta a cumprir a pena do mesmo jeito que estava antes, por meio da expedição de um novo mandado de prisão. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. Além disso, você encontra artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.